Estamos começando mais uma aula de geografia e olha só onde é que eu tô. Tô na praia, galera, em alto mar. Deixa eu olhar aqui para esse marzãozão atrás aqui. Fala, marzão bonito. Já vou tomar um banho nele. Vocês, se quiserem, pode vir. Hoje é na praia, aula direto da praia. Olha os pássaros voando. Rapaz, o negócio aqui hoje tá daquele jeito. Ah, meus amigos, só sombra e agrofísica. Isso quer dizer o quê? Que estamos aí em ritmo de férias. O nosso querido canal Educação, saudando as férias, as merecidas férias que estão chegando. Graças a Deus, elas chegaram. Férias para todos nós. Queria começar aí dando meu boa tarde a Iracema, a Glaubert, Liliane e a todos que estão ligados pelas ondas. Já a gente vai falando aí o nome de todo mundo. E olha só, turma, no nosso episódio de hoje, nós vamos estudar o quê? A economia informal. Vamos trabalhar sobre economia informal e a questão das tecnologias, economia informal e o uso das tecnologias. E no nosso episódio vamos analisar o papel das tecnologias na economia informal. Turma, e vamos começar falando aí sobre a economia informal e a população. Bom, para falar de economia informal, também vou falar da nossa população. E o que seria a população? Turma, população seria um conjunto de habitantes de uma área. E quem são os habitantes? Os habitantes são os moradores de uma área, turma, aqueles que moram. Você, por exemplo, você mora na sua cidade, forma a população da cidade. Todos aqueles que moram no teu bairro formam a população do bairro. Professor, e qual a relação da população com a economia informal? Olha só, porque na realidade eu tenho uma relação entre a população e a economia, atenção turma, informal. Professor, a pergunta que não quer calar, o que seria essa tal de economia informal? Na realidade, eu tenho um conceito para a economia informal. A economia informal, ela é a não registrada, olha só, registrada legalmente. Quando eu digo legalmente, vem de lei. A economia informal, conhecida também como economia extraoficial, ela faz parte de um contexto da chamada macrocefalia urbana. Para entender a economia informal, eu queria que vocês lembrassem do famoso êxodo rural. O êxodo rural, ele ocorre quando a população sai do campo e se dirige para a cidade. Olha só, galerinha. A população sai do campo e vem para a cidade. Quando se trabalha no campo, trabalha-se no setor primário da economia. O setor primário da economia é o da agropecuária, principalmente da agropecuária. Repito, aquele que mora no campo, normalmente, trabalha no setor primário da economia, ou seja, ele trabalha na agropecuária. Quando ele chega na cidade, eu tenho os setores esperando ele. Quais são os setores? O setor secundário,
e o setor terciário. Olha a minha historinha aí, galerinha. Setor terciário. O setor secundário, ele é materializado principalmente pela indústria. E o setor terciário, ele é materializado pelo comércio e o serviços. Beleza, vamos para o meu raciocínio, gente. O camponês sai do campo e vem para a cidade. Chegando na cidade, ele trabalhava no setor primário. Ele morava no campo e trabalhava no setor primário. Ele plantava ou criava. Chegando na cidade, esse camponês, ou tem um secundário ou terciário para ele trabalhar. O secundário, turma, é a indústria. Só que nós sabemos que a indústria ela está cada vez mais robotizada. Está exigindo cada vez mais trabalhadores qualificados. E olha só, trabalhador qualificado, camponês, fica difícil. O que acontece? A maior parte das pessoas que vêm do campo vai trabalhar no setor terciário. Só que a maioria vai trabalhar no setor terciário informal. Porque não vai conseguir um trabalho com carteira assinada. E aí nós vamos ter o quê? O setor terciário vai crescer nas cidades. O que vai ter de pessoas, turma, trabalhando no comércio, vendendo produtos de maneira informal, ou então prestando serviços de maneira informal. Isso daí é um inchaço, ou seja, o crescimento desordenado do setor terciário. Conclusão. Eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer, o meu raciocínio, turma. Vou repetir. Ele morava lá no campo e veio para a cidade, esse camponês. Quando ele morava lá no campo, ele trabalhava na agricultura, na pecuária, setor primário. Chegando na cidade, tinha duas opções, duas não, três. Ou trabalhar na indústria, que é secundário, ou trabalhar no comércio e serviço, que é terciário. Só que a indústria, turma, está cada vez mais robotizada. Emprego da indústria está cada vez mais difícil, principalmente para um camponês. Trabalhar na fábrica para um camponês é mais difícil. Qual foi a solução? Ele vir direto para o comércio e para o serviço, ou seja, setor terciário da economia. Só que a maioria que vai para o comércio vai trabalhar de maneira informal. Como assim no comércio informal? Ele vai se tornar um camelô, um vendedor de sinal, um vendedor de feira informal. Ou então ele vai prestar serviço de maneira informal. Ele vai trabalhar como autônomo, diarista, sem carteira assinada. Isso daí é economia informal. Professor, quer dizer que a maior parte dos trabalhadores informais é do terciário, são do terciário. Exatamente. A maioria daqueles que trabalham sem carteira assinada, sem um comércio legalizado, é no setor terciário. E aí você vai andar nas cidades do Brasil, seja ela pequena, média ou grande, principalmente nas grandes, você vai encontrar uma leva de trabalhadores que vão vender coisas como camelô, vendedor de sinal, entendeu? De porta em porta. Ou então vão estar prestando um serviço como diarista, sem carteira assinada ali. Isso é informalidade. Qual é o problema disso, professor? Olha, trabalhadores informais normalmente ganham menos. Já é um problema, a renda vai ser baixa.
Trabalhadores informais não têm carteira assinada ou contrato de trabalho. Com isso, eles não têm a segurança trabalhista. Quando adoecem ou faltam o seu próprio trabalho, não tem nenhuma garantia para ele. Como também eles não contribuem para a previdência social, ou seja, vai ficar difícil quando estiverem idosos para se aposentar. O direito trabalhista dele é zero. Um trabalhador informal, turma, ele é um desempregado trabalhando, na realidade. Marcelo, mas ele está trabalhando, eu sei. Normalmente, no caso dos trabalhadores informais, do comércio, eles vendem produtos sem registro, a famosa pirataria. E os locais que eles vendem são locais não registrados. E olha só, ele trabalha num camelódromo, vendendo produtos sem registro, num estabelecimento que não é registrado, onde ele não tem as suas garantias trabalhistas. Isso daí é um problema sério. Essa economia informal, ela pouco contribui para o crescimento econômico do país. Pouco contribui. Apesar deles estarem trabalhando, mesmo na informalidade, eles não têm garantias trabalhistas. Não têm. Ao faltar o trabalho, como eu falei agora há pouco, vão deixar de receber. Ah, e se adoecer? Não tem como. Eles são informais. Então, turma, a informalidade é um problema sério no Brasil. Vamos lá. Olha, quando se fala em economia informal, se fala da sociedade. E sociedade, gente, é um sistema de interações humanas culturalmente padronizadas e organizadas. No caso do trabalhador informal, ele está à margem da sociedade. Repito, à margem. O que é estar à margem? É não estar no centro da sociedade. É não ser acolhido como deveria por essa sociedade. Quando eu digo que ele está à margem, porque os seus direitos são mínimos. Os seus direitos são mínimos. Eles não são nem reconhecidos oficialmente. Por isso, estão à margem da sociedade. Os trabalhadores informais, turma, são trabalhadores que não têm os seus direitos garantidos, os seus recursos garantidos. Os trabalhadores informais, eles pouco entram nas políticas públicas, ou seja, nas políticas dos governantes, do governo. Um exemplo, como eles não têm registro, é difícil eles entrarem nos programas habitacionais, por exemplo. Quando o governo promove um programa habitacional, para adquirir as casas, as pessoas têm que ter algum registro de trabalho. Ele não tem. Plano de saúde. Como são informais, não conseguem pagar, adquirir, usufruir de um plano de saúde. Um plano de segurança social, como a previdência social, a aposentadoria. Eles não têm, porque não contribuem. Então, eles ficam à margem. São trabalhadores marginalizados. O que é ser marginalizado? Porque eles estão à margem. Eles não fazem parte da maior parte das políticas públicas. E são pessoas que querem trabalhar. Um outro problema dos trabalhadores informais na sociedade é a sua qualificação. Infelizmente, por falta de oportunidade de estudo, na sua maioria, eles não têm a qualificação que deveriam ter, que mereciam ter. Os trabalhadores informais, infelizmente, não tiveram acesso, na sua maioria, a escolas ou a completarem os estudos, a concluírem os estudos e de irem além, no caso, uma universidade, uma faculdade. É difícil encontrarmos trabalhadores dessa situação
que conseguiram concluir e aperfeiçoar e dedicar-se como mereciam aos estudos. Um outro problema desses trabalhadores. Com relação à questão da pirataria, como eu falei a vocês, trabalhadores informais normalmente comercializam produtos sem nota, sem registro, a famosa pirataria. E quais os problemas da pirataria? Olha, um produto contrabandeado, pirateado, comercializado sem registro, ele não paga imposto. Ah, é bom, porque imposto só é problema. Não é assim, gente. Não é assim. Os impostos, quer queira, quer não, apesar da carga, apesar dos problemas administrativos que temos, mas é através dos tributos e impostos que nós temos a arrecadação que vai ser materializada em políticas públicas. Políticas públicas. Por exemplo, um imposto muito importante da nossa cidade, de todas, é o IPTU, que é um imposto territorial urbano. A arrecadação do IPTU, por exemplo, nas moradias, porque o IPTU é um imposto tributário, é um imposto territorial, ou seja, por você estar ocupando a cidade através de um domicílio, um apartamento ou uma casa. Os trabalhadores informais, como moram em moradias informais, infelizmente moram marginalizados na periferia, eles não pagam o IPTU. E a prefeitura deixa de arrecadar um imposto que é o principal meio de transformar em água encanada, fossa séptica, energia elétrica, asfalto, esgotos, creche. Os serviços da prefeitura são custeados principalmente por esse imposto, o IPTU. E assim nós temos o ICMS, que é um imposto por circulação de mercadorias e serviços. O ICMS é um imposto estadual que tem como destino os investimentos do Estado. Mas, professor, imposto é coisa ruim. Não. Imposto é necessário, tudo. É uma obrigação do cidadão. Então, o trabalhador informal, ele não vai contribuir para o imposto. Aí eu tenho uma leva de pessoas morando na cidade onde uma grande parte não contribui com o imposto. Isso compromete a vida de todos que moram na cidade. Um outro problema, gente, é da pirataria, que ela não paga imposto, é uma coisa informal, não registrada. É a qualidade desses produtos. Normalmente são produtos que não são avaliados pela Anvisa, que aqui fiscaliza a qualidade, comercialização, viabilidade dos produtos. Se não há essa avaliação, nós temos um risco grande ao consumi-los. Um outro problema da pirataria, gente, além de não arrecadar imposto, a qualidade, lembre-se, os produtos pirateados que chegam até esses vendedores, eles são contrabandeados por verdadeiras organizações de contrabando. E essas organizações de contrabando são organizações criminosas, porque o contrabando é um crime. É um crime. Então, quer queira, quer não, a pirataria alimenta, estimula, enriquece a criminalidade. E boa parte dessas pessoas envolvidas em contrabandos de pirataria, como cigarros, eletrônicos, os famosos souvenirs, que são os presentes, essas pessoas envolvidas em grande escala, porque o camelô, o vendedor informal, ele é um pequeno comerciante. O grande, que distribui, abastece os mercados informais, esses atendem, respondem por organizações criminosas, até nacionais. Organizações essas que podem estar envolvidas com outras atividades ilícitas. Por que não dizer comercialização de armas, drogas,
entre pessoas, tráfico de pessoas. Professor, não seria exagero? Não seria, não. Nós sabemos que o crime no Brasil está cada vez mais organizados. Estão cada vez mais organizados através de instituições organizadas do crime. E uma das portas, vetor de alimentação disso tudo, é o comércio informal. O comércio informal. E aí, gente, essa lógica do, eu estou trabalhando, eu estou vendendo, ok. Que se criem políticas públicas para esses trabalhadores, para que eles não necessitem, porque todos nós perdemos com a pirataria, inclusive eles. Imediatamente estão tendo a sobrevivência na comercialização dos produtos pirateados. Mas, a grosso modo, numa estrutura maior, perdem. Porque ganham pouco e acabam vivendo na informalidade como um todo. E a informalidade, turma, não é só no trabalho. É também na moradia. Na moradia. Os trabalhadores informais fazem com que surjam, claro, não porque querem, mas por falta de recursos e renda, façam com que surjam moradias informais. E o que é uma moradia, ou moradias, ou lugares de moradia informais? São lugares que surgem de maneira inversa. Como assim de maneira inversa? Vamos lá, gente. O que é o certo? O que é o melhor dos mundos? É que uma área urbana, nela seja construídas moradias, seja apartamento ou casas. Quem deva construir? Ou o poder público, o governo, com seus programas habitacionais, ou então a iniciativa privada, as construtoras. Então, o poder, as construtoras, ou o governo, primeiro é que devam construir essas casas, nesses locais planejados, conjuntos habitacionais, de apartamentos, de casas. Feitas essas construções inauguradas, as pessoas é que vão adquirindo essas casas, através dos programas governamentais ou na venda no comércio, das construtoras, das imobiliárias, o comércio imobiliário ou do governo. Feita a construção dessas casas, as pessoas devam ir até elas, adquiri-las e ocuparem já depois de construídas. Porque se fizerem isso, vão estar morando em locais que já têm a água encanada, a fossa séptica, energia elétrica, internet também, praças, ruas, calçamento, asfalto, já está tudo lá. Esse é o certo. Porque isso atende a planejamento urbano. Há pessoas que vão morar em locais adequados, que foram construídos antes. Só que, no caso dos moradores, dos trabalhadores informais, eles vão inverter a coisa. Como assim? Simplesmente eles, por falta de oportunidade, por não estar inserido nas políticas públicas habitacionais, por não terem renda para adquirir no mercado imobiliário a casa, eles se juntam e vão o quê? Ocupar um terreno. Um terreno abandonado, devoluto. Eles vão para lá. Esses moradores. Chegam lá, constroem as suas moradias e ali eles vão inaugurando uma favela. E ali eles vão construindo. Vão adquirindo por si. Vão construindo por conta própria. E vão morando. Aí depois é que o poder público vai chegar com água, com energia, água encanada, fossa séptica. Isso vai demorar. Aí essas pessoas que lá estão foram primeiro, ocuparam, construíram, e aí agora vão reivindicar do poder público. Ei, cadê a água aqui também? Cadê a energia? Era para ser o contrário.
antes delas irem, a construção das infraestruturas era que deveria ocorrer, como o hospital, a praça, a creche, o policiamento, todos esses serviços básicos, a energia. Só que aconteceu o inverso. Estou mostrando para vocês, turma, que nessa sociedade que eu estou mostrando no slide, a sociedade informal, ela é materializada na moradia informal, nos empregos informais, nos comércios e centros comerciais informais e nos produtos informais pirateados. Então, turma, quanto mais pirataria você vê, comércios informais, moradias informais e trabalhadores informais, é a informalidade da cidade. E isso, quando vai crescendo, a gente chama que a cidade está crescendo de maneira informal, errada. É um inchaço urbano. Os urbanistas chamam de inchaço urbano. Porque a cidade ela não cresce, ela incha. E o inchar é um crescimento desordenado, sem planejamento. Porque ao invés de eu ver moradias construídas pelos governos, pelas construtoras imobiliárias, e depois as pessoas morarem, ao invés de eu ver isso, eu vou ver o surgimento de favela. Ao invés de eu ver produtos legalizados, registrados, eu vou ver a pirataria. Ao invés de eu ver centros comerciais, shoppings, mercados públicos, centros logísticos para pequenos, eu vou ver camelódromo, gente vendendo nos sinais. Isso é informal. Então, a cidade perde com isso. Olha, turma, o conceito para isso é inchaço urbano ou macrocefalia. Olha o nome, macrocefalia. Em alusão àquela doença da criança, que alguns têm, chamada hidrocefalia. O cérebro da criança, ao nascer, ele não vai crescer, ele vai inchar, devido ao acúmulo de água, de líquido, né? Pois a cidade, em alusão, a gente chama de a hidrocefalia, lá na criança, depois a gente chama de macrocefalia urbana, ou seja, a cidade ela não cresce, ela incha. E o inchaço da cidade é justamente o camelódromo, a favela, a pirataria, os trabalhadores informais. Isso é um problema sério, turma. É o principal problema das cidades do Brasil e do mundo. Ah, mas isso aí só deve ocorrer em país pobre. Não, não é não. O crescimento errado da cidade, o inchaço urbano, ocorre também em país rico. Ou vocês pensam que aquelas grandes cidades europeias, japonesas, chinesas, até norte-americanas, elas são, lá é uma mil maravilha, eu tenho 25 milhões de pessoas morando em Tóquio, e todo mundo vive bem, obrigado. Não é não, gente. Porque mesmo esses países estão vivendo crises constantes, crises de inflação. Olha, agora mesmo, nos noticiários, a inflação nos Estados Unidos, e o índice de desemprego chegou a mais de 15%. A inflação americana já está beirando os 10%. Eu estou falando dos Estados Unidos. É a maior inflação nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Isso gera recessão, baixos investimentos. Isso impacta na taxa de juros. Isso impacta, gente, no capital de investimento. Isso impacta nos aportes, nas transações e investimentos. E a taxa de juros impacta no consumo, porque se o juro está alto, os financiamentos ficam altos. Isso não é de hoje. Estamos vivendo crises constantes dentro dos Estados Unidos e na Europa. Pela primeira vez, durante os últimos 20 anos, o dólar equiparou-se ao euro.
O euro, moeda da União Europeia, o dólar dos Estados Unidos. O euro sempre foi mais valioso, até 2 vezes, 3 vezes mais do que o dólar. Hoje, os dois estão no mesmo patamar. Foi o que aconteceu com o euro? Desvalorizou. Foi o que aconteceu com o dólar? Inflacionou. Isso não é bom. O dólar alto influencia na importação, o euro também. E o euro caindo de preço influencia no consumo europeu, que influencia no consumo mundial. Porque o consumo da Europa e dos Estados Unidos, se eles caem, eles levam a reboque a economia do mundo. Porque se a Europa está em crise, a sua moeda desvalorizada, a inflação lá em cima, taxa de juro elevada, o desemprego aumentando, o que é que acontece com o consumo na Europa, no velho continente? O consumo cai. E o que tem a ver o consumo da Europa com o mundo? Gente, a Europa compra do mundo. Se o europeu está consumindo menos, a indústria entra em crise, o comércio entra em crise, o serviço entra em crise. Aí quem vai perder com isso? Brasil, por exemplo, que vende produto agrícola para eles, minerais para eles, madeira para eles, etanol, frango, carne. Se eles estão consumindo menos, vão comprar menos, e nós vamos o quê? Vender menos. Aí a crise atravessa o Atlântico e vem para nós. As commodities, que são essas matérias-primas que o mundo inteiro compra e vende, estão diminuindo a circulação. Observem que eu estou jogando agora num contexto macroeconômico e internacional do comércio informal. Estou falando bonito para dizer que se você andar em Londres, Nova York, até a mesma Tóquio, você vai encontrar trabalhadores informais. Nas cidades europeias, americanas. Fala sério, professor, estou falando sério. A informalidade já há algum tempo bateu a porta deles, dos países centrais. Claro, venhamos e convenhamos que não é no mesmo patamar nosso. Nós temos um índice de desemprego maior. Nós temos muito mais informais, principalmente nas áreas mais periferizadas do Brasil, mais empobrecidas, como o Nordeste, região Norte. Então, turma, a crise do modelo liberal, da globalização, ela afeta os mercados internacionais e a produção. Isso gera mais endividamento, taxas de juros mais altas. Isso impacta, se a economia é afetada, na inserção no mercado de trabalho. Essa Covid, aí eu já vou com um paralelo, eu vou com um outro aspecto, ou espectro do problema, a Covid-19, que destroçou mais ainda as economias que já estavam feridas, machucadas, e de repente se viram em 2 anos de extrema redução da produção e do consumo, e circulação e comércio, fechadas as portas, muitos investimentos e empreendimentos, desemprego. O Estado teve que recorrer a fundos de investimentos, políticas assistencialistas, injeção de dinheiro que não tinha, porque já vinha fragilizado. Então a Covid-19 ela vai expor mais ainda. Ela vai colocar no altar mais ainda da economia a crise que já vinha sendo sentida. Culminando com a crise da Covid-19, a gente adentra em fevereiro em uma guerra no leste europeu. A guerra da Ucrânia versus Rússia, ou Rússia versus Ucrânia, aonde a ofensiva militar de Vladimir Putin ocupa o território leste da Ucrânia. E aí eu tenho um jogo de xadrez geopolítico envolvendo interesse russo na proteção das suas áreas de influência em frente à expansão da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
que é um órgão militar criado de defesa, em 1949, a OTAN, lá no grande acordo de 49, onde, na época da Guerra Fria, criaram esse grande exército. E a OTAN, que está a serviço do Ocidente, dos Estados Unidos, principalmente, e da Europa, vem expandindo a sua área de influência no leste europeu, em áreas que antes eram de domínio geopolítico da Rússia. A Rússia, com medo disso, faz uma ofensiva militar para garantir que a Ucrânia não entre na OTAN e que a Ucrânia mude os rumos da sua política pró-Rússia e menos pró-Europa. Ok, mas a aula não é de geopolítica, mas é de economia, e a guerra é uma outra variável, um outro espectro dessa informalidade. Porque, gente, essa crise, essa guerra, ela gera uma crise diplomática, que gera uma crise econômica. Estamos falando da Rússia. A Rússia é a maior produtora energética do continente. Uma das maiores produtoras energéticas do mundo. É a maior exportação de gás natural, de petróleo, de trigo. Aí você tem uma economia afetada, porque ela vai sofrer o embargo econômico. O Ocidente vai fechar as portas para o comércio russo. Isso daí é uma lapada que eles vão querer dar no russo, mas vai doer mais na mão do que na Rússia. Imagina você dar uma lapada na pessoa e doer mais na sua mão do que na pessoa. Foi um embargo econômico. Porque quando fecham as portas para o mercado russo, a Rússia vai deixar de fornecer trigo, minerais e petróleo para o mundo. Consequentemente, o fornecimento de petróleo cai. Se o petróleo cai, o fornecimento, o preço sobe. Se o preço do petróleo sobe, aí é uma crise internacional que está desenhada e em andamento. E essa crise no Brasil, aí o preço dos combustíveis, a paridade do preço do nosso combustível com o mercado externo. E aí nós vamos entrar numa onda de crise de abastecimento, como também uma crise na produção, porque a base dos insumos químicos agrícolas é de petróleo. Os combustíveis do nosso carro, petróleo. As termoelétricas que geram energia para nós consomem petróleo. Aí agora eu já estou mostrando uma outra variável. Eu mostrei a variável da crise do dólar, das crises que já vêm sofrendo a Europa, guerra, Covid, todos esses parâmetros, agentes, acontecimentos, melhor dizendo, vão contribuir para a informalidade no mundo. Os trabalhadores informais. A crise que isso acarreta, ou seja, aqueles que não têm nada a ver com o conflito da Ásia, que nunca pediram para ter Covid e para ela acontecer. Porque numa crise, meus amigos, quem mais sente são os mais fragilizados economicamente, que são os informais. Essa crise é sentida no mundo inteiro, porque pelos mais afortunados sentem a crise. Eu tenho um Facebook, estava vendo recentemente uma reportagem, onde ele está enxugando a sua quantidade de trabalhadores. Olha, se o Facebook está vivendo uma crise, imagina um pequeno vendedor de sinal, de um cambilódromo, esse está sentindo muito mais. É nesse sentido que a informalidade sofre com políticas públicas nacionais e com a realidade geopolítica internacional. E essa informalidade, ela só cresce, como eu te falei, agora explicando todo esse contexto para te mostrar por que a informalidade cresce também no mundo, devido a essa interdependência da globalização e esses fenômenos como Covid, guerra da Ucrânia, isso tudo impactou numa desregularização da economia mundial. Estados Unidos está em crise, gente. Europa está em crise. A China, que no ano passado cresceu 8,5% do seu PIB anual, já fala-se em crescer só 5% ou menos disso. E a China hoje é um dos motores da economia mundial. Se ela cresce menos, a economia mundial vai crescer menos.
Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Informalidade, população, informalidade e sociedade. Eu já associei a informalidade a essas crises. Próxima aula nós vamos associar também, entre outros aspectos, a informalidade à tecnologia. O poder das tecnologias para a informalidade. Essa economia compartilhada que vivemos hoje. Já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!